Boa noite, pessoal. Então, faltou a parte de bicos e eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente terminar essa parte de máquinas para tratamento fitossanitário. Aqui está a peça principal do nosso equipamento, que se chama bico de pulverização. Na verdade, o bico de pulverização é composto por um conjunto de peças. O bico, na verdade, é apenas uma parte do conjunto. Mas vamos falar um pouquinho a respeito dos bicos, antes de falar do conjunto. Nós temos vários tipos de bicos que podem ser utilizados na pulverização e aplicação de produtos fitossanitários. Esse é um tipo leque, outro bico tipo leque, esse é um bico defletor. Observe que o furinho está lá, o líquido bate aqui e deflete, por isso se chama defletor. Este aqui é um bico tipo leque, com entrada de ar, ele é chamado tipo leque com indução de ar. Aqui também bico tipo leque, aqui um bico duplo leque, tem um leque para trás e um leque para frente, e aqui outro bico tipo leque também. Continuando aí com mais alguns desenhos, bico duplo leque com indução de ar, defletor, e aqui o bico tipo cone, e aqui também um bico tipo cone. Esses aqui são um bico tipo leque. Se a gente for perceber, existe basicamente dois tipos de bicos disponíveis no mercado, os bicos tipo cone e os bicos tipo leque. Qual a diferença entre eles? Ela está exatamente no formato do jato que eles produzem. Os bicos tipo cone produzem um jato que forma um cone. Então, o líquido vai saindo do bico, ele vai em movimento circular, formando um cone e cada vez abrindo mais. O bico tipo leque vai soltando o produto como se fosse um leque. Como ele não tem pulveronamento, as partículas saem do bico de forma reta. E como o bico é rasgado, ele tem um furo oblongo, então sai líquido para cá, sai líquido para cá, sai líquido para cá, para cá, para cá. Forma um leque, como se fosse a mão da gente espalmar. Diferente do bico tipo cone, que é um furo, e ele tem ainda dentro dele, no corpo do bico, tem uma pastilha que obriga a fazer um movimento circular, e quando ele sai do bico, forma um cone. Isso é um filtro que é colocado também no corpo do bico. Esse filtro é um filtro mais fino, cuja intenção é evitar que o bico entupa. Obviamente que esse filtro tem que ser lavado todo dia, às vezes até mais vezes por dia, para evitar que entupa não o bico, mas o filtro. E aí a pressão do jato cai e dá problema na pulverização. Então, o bico tipo cone é constituído do bico, propriamente dito, vai um turbilhonador dentro do bico, depois vai um filtro, e essa carcaça tem a parte que é rosqueada na base. Esse aqui seria um bico tipo cone. Ele tem a propriedade de produzir gotas pequenas e sair o líquido de forma turbilhonada, formando um círculo. E esse círculo vai cada vez mais aumentando seu diâmetro até atingir o alvo. Com esse movimento circular que o bico faz, ele consegue passar pelo meio das folhas e atingir a parte mais baixa da planta, porque ele vai revirando as folhas. E aí ele consegue atingir não só a parte de baixo da folha, que é onde se alojam alguns insetos. Alguns sugadores preferem a parte inferior, a parte abaxial da planta, e consegue também atingir a parte mais baixa da planta. Por exemplo, doenças, ferrugem asiática, que costuma atacar de baixo para cima. São doenças que gostam de ambiente mais úmido, então começa a atacar de baixo para cima. Então, bem do tipo cone, tendo esse turbilhonamento, ele é capaz de alcançar essas partes médias, intermediárias e baixas da planta, além de conseguir fazer o movimento de virada da folha para atingir a parte de baixo da folha. Então, seria o bico ideal para aplicação. O fato é que ele, produzindo gotas leves, pequenas, ele trabalha com pressão alta, então ele possui gotas pequenas e essas gotas ficam muito sujeitas à deriva. O horário de aplicação desse bico fica restrito. Na hora de aplicar o produto, eu preciso ter calmaria. Eu preciso de ventos próximos de zero. Além do mais, eu não consigo viajar com a máquina a velocidades altas. E quando se fala em tecnologia de aplicação no molde de hoje, o pessoal fala em velocidade de 20, estão falando até em 25 km por hora. Quando, na verdade, para esse tipo de bico, não podemos ultrapassar 7, 8 km por hora.
porque o próprio deslocamento da máquina vai produzir um vento e esse vento vai produzir deriva nas gotículas que saem daqui. Então, para esse tipo de bico, nós precisamos trabalhar com velocidades baixas, mas ele tem uma alta eficiência na penetração das flores. O bico tipo leque, por sua vez, ele possui o leque que pode ser de 90 graus ou pode ser mais aberto, de 120 graus. Esse bico trabalha com pressão baixa e, consequentemente, produz gotas grandes. E ele foi desenvolvido para aplicação de herbicida. Até a década de 70, no Brasil, não se conhecia o bico tipo leque. Ele foi introduzido na agricultura brasileira juntamente com os primeiros herbicidas, porque até então nós cuidávamos das plantas daninhas através de controle mecânico, capina, gradagem, aração. Era feito o controle mecânico das plantas daninhas. Com o advento do plantio direto e o aparecimento do controle de plantas por herbicidas, apareceu o bico tipo leque. Ele foi introduzido na agricultura com única e exclusiva função de fazer aplicação de herbicida. Ele tem gotas mais grossas, ele tem menos deriva. E então eu consigo fazer aplicação localizada. Quando se trata de herbicida, se produz deriva e esse produto for lançado em outro local, distante da onde eu estou aplicando, ele pode matar outras plantas. Porque quando se fala em deriva, essa deriva pode ser de 100, 200, 300 metros ou até mais. Porque uma vez que o vento carrega partícula, ela pode ser depositada a centenas de metros distante da aplicação. Então, o bico tipo leque era mais seguro porque produzia gotas mais grossas e aí atingia a planta na parte superficial da planta e a deriva era pequena. O fato é que esse bico tem uma capacidade de penetração muito ruim no céu da planta. Ele atinge mais o terço superior, o terço médio e inferior é pouco atingido por esse tipo de bico. Ele tem uma penetrabilidade muito ruim. Mas com o advento do aumento da velocidade na aplicação, buscando ganhar maior capacidade de campo, o pessoal passou a utilizar o bico tipo leque também para aplicar inseticida e fungicida, que era exclusivo do bico tipo cone. Os bicos tipo cone, como tem uma penetrabilidade muito maior, ele conseguia controlar muito melhor pragas e doenças. E o bico tipo leque é exclusivo para herbicidas. Então, essa é uma das grandes diferenças entre eles. A outra diferença que eu falei é que trabalha com pressão mais baixa e o cone trabalha com pressão mais alta. Outra diferença é que este tem gotas grandes e este tem gotas pequenas. Produz muita deriva e esse produz pouca deriva. E como fazer para usar um bico tipo leque, que não é bom para fazer aplicação para controle de praga e doenças? Como é que eu vou utilizar ele então? Foi então que começou a aparecer estes outros bicos, bico defletor, e não só mais aquele básico que havia no início, para tentar melhorar a aplicação dele na hora de substituir um pelo outro. Mas não tem bico que substitua o bico tipo cone. O bico tipo leque pode fazer uma aplicação boa, mas não consegue atingir a função e a qualidade do bico tipo cone, quando eu quero penetrabilidade de produto por toda a planta. Então aqui nós temos pontos de pulverização e observe que eles têm diferentes cores para o mesmo tipo de bico. Essas cores determinam em uma tabela a vazão do bico. Então, eu tenho de 0,2 a 0,3 galões por minuto até 2 a 3 galões por minuto. Isso vai me dar 200, 300 ml por minuto até 2, 3 litros por minuto. Dependendo da vazão que eu preciso, eu vou escolher uma cor de bico. E por que as cores já padronizadas? Pelo fato de que, se eu olhar na barra, eu tenho que ver todos de uma única cor. Eu não posso ter amarelo claro misturado com azul, misturado com vermelho. Todos os bicos da barra têm que ser de uma mesma cor, que significa que são bicos de mesma vazão, para que eu tenha uniformidade na vazão. Observe aqui o espaçamento entre os bicos, de 50 centímetros, a pressão de 2 a 4 bar, e o bico tipo leque, ele produz esse tipo de deposição. Aqui é um leque duplo, observe, de 2 a 4 bar a pressão baixa, e o espaçamento entre os bicos de 50 centímetros. Um bico defletor também é um tipo de bico leque, aqui é 0,7 até 3 bar, consegue trabalhar com pressões até um pouco menor, um leque de pressão maior, e o espaçamento também um pouco maior.
porque ele produz um leque muito grande, muito aberto. Os bicos com indução de ar, e a função da indução de ar é produzir gotículas de ar, fazer microbolhas, de forma que eu consigo aumentar a área de contato. Então, em vez de eu produzir gotículas muito pequenas, como tipo cone, ele produz a gota um pouco maior, só que essas gotas são ocas. E quando ela toca na folha, ela aumenta a área de contato. É uma forma de tentar fazer a cobertura do bico tipo cone, utilizando um bico tipo leque. Por isso que apareceu os bicos com condutores de ar. A pressão aqui vai um pouco mais, de 2 a 8 bar, e a distância de 50 centímetros. Depois vem os bicos tipo cone, só que esse tipo cone não é utilizado na agricultura, de modo geral, é bastante restrito, porque é o tipo cone cheio, ele produz uma circunferência, ela é completa, ela é cheia. Significa que aqui dentro não tem a pastilha de pulvilionamento. Embora esse bico seja tipo cone, ele funciona mais ou menos como o tipo leque. Inclusive, a pressão de trabalho dele é pequena e o espaçamento dele aumenta. Mas na agricultura, em plantas, dificilmente vai ser utilizado esse tipo de bico. E aí vem os bicos tipo cone, com pulvilionamento, e vocês observam que o jato é um cone aberto, o centro é oco, e observe que a pressão vai até 20 bar, 2 bar geralmente não se aplica, as pressões são em média de 10 a 20 bar, e a distância entre os bicos também é de 50 centímetros. Apesar de não falar aqui, a distância é igual, é de 50 centímetros. Essa é a grande diferença do bico tipo cone vazio, que tem pastilha de turbilhonamento, em relação ao bico tipo leque. Aqui tem uma imagem do bico tipo cone, então vejo que produz um ângulo relativamente grande, um pouco maior de 45, 60 graus mais ou menos, e vocês observam que aparentemente ele está vazio por dentro. E aqui tem o bico tipo leque, que vocês estão vendo que está jogando produto de forma bastante aberta, e a impressão que dá é que aplica o produto formando realmente um leque, como se fosse uma mão espalmada. Aqui eu vou passar rapidamente, porque eu queria mostrar para vocês algumas tecnologias que podem estar disponíveis e que poderiam ser utilizadas, dependendo do caso, bastante interessante. Aqui, no caso, é aquele bico com indução, produzindo cargas eletrostáticas na gota, mas um aparelho extremamente caro, não vejo muita aplicação para isso na agricultura. Aqui, barras de aplicação lateral para culturas que são produzidas dessa forma, como uva, maracujá, produzidas em espaldeira. Então, você consegue uma aplicação aqui muito eficiente com esse tipo de arranjo. Outra coisa que apareceu no mercado foi o GPS. Então, quando se instrumenta o equipamento com o GPS, é possível fazer o balizamento eletrônico. Significa dizer o quê? Quando esse equipamento está indo, no painel de instrumento vai ter um balizamento eletrônico cheio de LED vermelha, amarela e no centro verde, indicando qual que é o caminho que ele deve passar, de tal forma que não fique espaço entre uma passada e outra, sem aplicar produto ou que haja duplicidade na aplicação, para que as passagens sejam paralelas entre si. Antigamente, se usava muito lá no princípio 2 sujeitos, cada um com uma baliza. Ficava um do lado e o outro do outro lado do talhão, balizando para o piloto do trator não perder o rumo. Depois disso, o pessoal começou a utilizar um equipamento para produzir espuma. Então, do lado da barra, na ponta, ia pingando espuma, de tal forma que ficava marcado aquele caminho certinho por onde havia passado a barra. Então, na volta, o piloto saberia aonde passar para não dar sobreposição e nem ficar a área baixa, falha, sem aplicação. Acontece que quando o sol está muito quente ou em dias muito secos, a permanência dessa bolha, dessa espuma, era pequena. Rapidamente ela evaporava. E com o advento do GPS, então as coisas ficaram mais fáceis, porque agora consegue-se fazer o balizamento eletrônico. Agora nós temos a possibilidade do BGPS, com correção diferencial. O operador acaba tendo a possibilidade de colocar isso em automático sem muita dificuldade. E ele não precisa do balizamento eletrônico, porque o próprio equipamento define o rumo que ele vai tomar. Depois temos uma série de eletrônicas embarcadas que foram incluídas no pulverizador hoje, principalmente no de grande porte, o autopropelido, com controle eletrônico de pulverização, controle de velocidade e taxa de aplicação, radar e velocidade,
sistema de injeção de agroquímico, sistema de controle de válvulas e medidor de fluxo, fluxômetro. Uma série de eletrônicos que foram embarcados, que foram incorporados ao equipamento. Chegou ao ponto em que havia tanto controle dentro da cabine que o sujeito ficava perdido. E isso acabou sendo melhorado agora, recentemente. Há uma conectividade entre os diferentes sensores, então eu não preciso ter um controle para cada sensor. Eu posso jogar isso tudo numa central só e, através de uma única central, fazer o controle da aplicação como um todo. Mas, no princípio, cada um fabricava o seu equipamento para fazer alguma coisa e tinha o seu controle. E o seu sensor não comunicava com o equipamento do concorrente. Depois da década de 80, década de 90, houve uma intenção internacional chamada Agrobus, e aí o pessoal começou a se conversar e viram que era preciso fazer igual ao computador, padronizar, e que um conversasse com o outro. Então você compra peças de diferentes fabricantes e montam isso sem problema. Então aqui é um exemplo de como que aconteceu. Outras novidades que foram aparecendo para melhorar a capacidade de aplicação, inclusive o uso noturno, foram as cabines hermeticamente fechadas. Aqui dentro, além do operador ter uma grande visibilidade, ele está mais protegido aqui do que uma pessoa que está lá na sede, porque essa cabine é hermeticamente fechada no ar-condicionado, e o ar-condicionado tem filtro de gases. Então, aqui dentro, ele está totalmente protegido. Não precisa usar nem máscara, nem EPI, a não ser que ele seja obrigado a descer para fazer uma manutenção na máquina, aí ele é obrigado a utilizar EPI. Mas, no caso, quem faz a manutenção da máquina é uma outra pessoa que está preparada com EPI fora dessa máquina. Aplicação noturna, através de luzes, é possível fazer essa aplicação noturna. Ela tem que ser observada quanto ao ponto de orvalho, quanto ao risco de deriva e, com certeza, a necessidade de luz. Existem softwares e sistemas que podemos utilizar para fazer o controle da aplicação. É uma coisa que está meio em desuso hoje, justamente por uma questão metodológica. Se a gente fosse fazer um controle rigoroso da aplicação, a grande maioria não passaria nos testes. A aplicação acaba sendo de forma ruim e aí a pessoa tem que aplicar de novo. Então, por isso que serve esses controles, né? Eu coloquei um vídeo para vocês verem também como é que se faz isso. Então, um papel mata-borrão, faz a aplicação, coloca em diversos pontos, e aí se faz a aplicação e depois da aplicação você observa o que aconteceu. Isso aqui seria o resultado de uma aplicação decente, principalmente para fungicida e inseticida, onde temos que aplicar o produto, inclusive na parte de baixo da folha, aplicar o produto em toda a planta. No caso dos herbicidas, não há essa necessidade, porque os herbicidas só matam a planta se entrarem na planta e interferirem no processo de fotossíntese, ou de proteína, ou de respiração da planta. Então, eles vão matar a planta por dentro. Aplicando nas folhas de cima, esse produto já vai entrar na planta. Os insetos, eles estão na parte de baixo. Então, o produto, eu tenho que me preocupar com que ele chegue na parte de baixo. Mesmo que seja um herbicida sistêmico, ele vai circular na planta, mas ele não vai chegar lá embaixo. E o controle não vai ser eficiente. Então, eu preciso acertar o meu alvo. E eu preciso de uma qualidade da aplicação. Então, através de um software, de um programinha, e através desses papéis com áreas específicas, eu consigo avaliar a minha aplicação em função da taxa de aplicação, a área coberta em porcentagem, o diâmetro volumétrico das gotas, 174 micras, uma boa pulverização em média. Veja que tem gotas grandes, mas também tem gotículas muito pequenas. Então, em média, 174 para pulverização é uma boa média. A densidade, número de gotas por centímetro quadrado é extremamente importante, principalmente para inseticidas e fungicidas, e o diâmetro médio de 150 micras de tamanho de gotas menores que 150 micras. Para avaliar a uniformidade de distribuição, nós fazemos um trabalho parecido com o do calcário. Como vocês viram lá no princípio, o bico apresenta um leque, um cone de aplicação, de tal forma que na parte central da aplicação acumula produto e na parte lateral é menos produto. Então, através de coletores, isso aqui nada mais é do que uma calha, e aqui embaixo os copinhos coletores,
Através desses copinhos coletores e através dessa calha, eu consigo verificar se o cruzamento dos bicos estão suficientes. Quando nós colocamos os bicos a 50 centímetros de distância um do outro, esse tipo de aplicação não deve acontecer. Se estiver acontecendo, é porque está trabalhando numa pressão muito baixa. Ele tem que cair praticamente o mesmo volume ao longo da barra. Então, não pode acontecer de abaixo do bico ter uma quantidade maior e entre os bicos uma quantidade menor. Isso aqui é um erro clássico de tamanho de bico, no caso do bico leque, e pressão de trabalho dos bicos. É preciso verificar a uniformidade de aplicação, porque senão a lavoura vai ficar uma parte com pouco produto, outra parte com excesso de produto. Outra novidade que apareceram nos pulverizadores é que eles aumentaram, eles têm a possibilidade de serem mais altos, inclusive regular essa altura com pistão hidráulico para conseguir passar no meio das plantas. Imagine algodão com 100, 120 dias, eles estarão com 1,20 m, 1,40 m de altura. Então, como que passa por cima? Vai passar roçando se for baixo. A cana-de-açúcar também, por exemplo, tem uma certa altura, então há necessidade de fazer aplicação, principalmente de herbicida, para controle entre fileiras. Então, é interessante esse vão livre. Outra adaptação é com relação à bitola, isso aqui nós já vimos, é uma obrigação, e também a suspensão independente, de forma que eu consiga transpor obstáculos ou fazer com que durante a aplicação a máquina não mexa muito. Lembre que a barra ela não pode balançar muito. Quem tem que balançar é o trator, sistema de rodado. A barra tem que balançar o mínimo possível. Além disso, nós temos ainda equipamentos, tratores de grande porte, eles têm motores hidráulicos independentes nas rodas, de forma que a tração é individual. Cada roda tem uma tração, evitando, nesse caso, diferença de velocidade e patinamento da barra. A posição na barra do trator pode ser atrás ou na frente. A vantagem de se ter a barra atrás é que você passa e depois aplica, mas você tem pouca visão do que está acontecendo aqui atrás. A frontal tem a vantagem de que você está observando o que está acontecendo, mas tem a desvantagem de que você aplica e depois passa com o trator em cima. Além de sujar o trator, você tem o fato de que o movimento do trator nas plantas pode ocorrer o que chamamos de escorrimento. O produto não fica na planta. Você bate a planta, sacode a planta e o produto escorre, porque ele ainda não aderiu muito bem à planta. Então tem este problema também. Outra novidade que surgiu é que o aumento de tamanho dos equipamentos temos até de 5.000 litros. Normalmente são de 2 a 3.000 litros, mas hoje tem volumes maiores, capacidade de cauda maior. O protetor frontal é extremamente importante, nós chamamos de divisor de linha, quando você está trabalhando numa cultura já fechada, porque ele evita que a roda do trator passe e puxe a planta, e passe em cima dela e esmague, danificando essa planta. Então, se você caminha nas entrefileiras, esse divisor de linha vai abrindo o caminho para evitar que a roda pisoteie as plantas. Essas tecnologias aqui, algumas delas já são consagradas, mas ainda não são utilizadas em larga escala por conta de grandes custos. Mas temos aí sistema de injeção direta de agroquímica, piloto automático já se usa na agricultura, sensores para detecção de plantas daninhas já existem, mas ainda não estão amplamente difundidos, sensores para aplicação de nitrogênio, mas não está difundido totalmente, sensores para controle da altura da barra de pulverização. Já foi desenvolvido, mas ainda é um gargalo, não tem funcionado bem, continua não funcionando bem, continuamos tendo problema na barra de aplicação e sistemas eletrônicos para seleção de pontos de pulverização em função das mudanças climáticas. Isso aqui é mais um luxo do que qualquer outra coisa. Não vejo vantagem nisso. Então, aqui tem um equipamento, tem injeção direta de agroquímica. Então, você coloca nesses reservatórios que vão aqui, e aí o equipamento faz a mistura em tempo real no momento da aplicação. Então, até no bico, ou muito próximo do bico, ainda vem apenas água pura, e só aqui, momentos antes da aplicação, é que é injetado no fluxo de água o produto químico. Vantagem é que você tem uma área de produto químico menor no equipamento, então para limpeza, controle, contaminação, é muito menor.
Segundo, se sobrar alguma coisa da plantação, a água que está ali em cima você joga fora. E o produto você pode guardar no galpão para a próxima aplicação. Outra vantagem, você tem a possibilidade de aplicar vários produtos ao mesmo tempo, principalmente considerando aqueles produtos que não têm compatibilidade. Se misturados no tanque, vai ficar vários minutos ou horas dentro do tanque e durante esse tempo vai reagir com outro e vai neutralizar ou potencializar algum ou tornar um terceiro composto que não vai ter ação, aquela função que você está querendo produzir nele. Então, o produto pode perder a sua validade porque você misturou com outro que não era compatível. Se você faz a mistura e imediatamente aplica, esse risco é muito menor. Piloto automático, já falamos dele, ele circunda a área, o perímetro, e depois o equipamento calcula sozinho, sem a necessidade do operador mexer no campo. Controle de plantas daninhas utilizando sensores óticos é uma realidade, mas ainda não está presente no campo, porque é muito caro. Aqui tem um diagrama mostrando a possibilidade de você ter esse controle de plantas daninhas por diferença de cor. A robótica, então o piloto automático, como eu falei, o pessoal chegou a montar aqui um trator sem cabine, o GPS, também já falei. Pessoal, então sobre aviação agrícola, o professor Beethoven falou tudo a respeito. Vocês assistam a palestra dele do dia 11 de novembro do primeiro EPMAR. Vou deixar o link para vocês e vocês assistam para saber mais sobre aviação agrícola, tá bom? Encerro a nossa aula por aqui e qualquer dúvida é só me avisar.